descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a vitória reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz que governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Esse lugar é do Senhor. 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 Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz para todos. Quero te convidar para que nós venhamos abrir a Escritura. O texto de Salmos, onde nós leremos o Salmo de número 51. Salmo 51. E leremos até o verso 7. Salmo de número 51, do verso 1 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado.
Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Palavra do Senhor que diz a respeito do da nossa boa esperança que temos em apresentar diante do Senhor e confessar as nossas falhas diante dele. E quando assim o fazemos, recebemos o perdão do nosso Senhor. Queria te convidar para que nesse momento estivéssemos fazendo uma oração silenciosa, confessando nossos pecados a Deus. Logo depois quero convidar o presbítero Eli, que nos conduza numa oração de agradecimento a Deus pelo perdão que nos foi concedido. Oremos. Amém. Irmãos, ainda no livro de Salmos, Salmo de número 92, queria fazer a leitura com os irmãos, até o verso 3, melhor, até o verso 4, o texto do Salmo 92, do verso 1 ao verso 4, a palavra do Senhor diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, porque me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quero te convidar para que se coloque de pé, para que nós possamos agora entoar cânticos e louvores de adoração ao nosso Deus, esse Deus glorioso, que tem feito inúmeras coisas, inúmeras grandes obras e grandes feitos, tem realizado desde os primórdios e ainda continua a realizar sobre as nossas vidas. Se coloque de pé e logo depois, enquanto nós já cantamos esse primeiro cântico, se você tem dízimos e ofertas para entregar na casa do Senhor, você está na hora certa de assim o fazê-lo. Enquanto isso, louvemos com a equipe de música de nossa igreja.
aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, te fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai querido, o Senhor é onisciente. O Senhor tem ciência de todas as coisas. O Senhor sabe o quanto os nossos corações estão alegres em poder estar aqui para te louvar e te buscar, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa vida. Por isso nós nos alegramos mais uma vez aqui na tua casa e te buscamos em espírito e verdade. Receba, Senhor, essa adoração, receba esses cânticos, as orações que foram feitas aqui nesse lugar, a tua palavra que foi lida. E agora, Pai, que vamos ouvir a explanação da sua palavra, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e as nossas mentes, aquietando, Pai, todos os nossos pensamentos, para que venhamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para hoje. Abençoa a vida do pastor Wagner, que vai explanar a tua palavra aqui, que vai nos ensinar. Que o Senhor esteja enchendo o coração do teu servo de paz, de alegria, de confiança e de serenidade. Perdoe, Pai, os nossos pecados. É confiando nas suas promessas, no seu amor, que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. Chamar as crianças aqui à frente, para nós orarmos por elas irem para a salinha delas, né? E a professora, quem que são as professoras hoje? Luana e Maíra? Amém.
Vamos orar pelas professoras também, né? Tem vezes que as professoras precisam de muito mais oração do que os meninos, viu, gente? Mas oremos. Tira o dedo aí, rapaz. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos pequeninos, clamando ao Pai que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los na fé, que por meio da instrução da palavra do Senhor, através da instrumentalidade da vida dessas professoras, o Senhor possa edificá-los, fortalecê-los na fé, que eles possam aprender de fato o que diz a Tua Santa Palavra. Essa é a nossa oração, Pai. Clamamos também pelas professoras, pedindo que o Senhor, através do Espírito Santo, as capacite, para que elas sejam efetivas no trabalho e no serviço na casa do Senhor, anunciando então aos pequeninos as grandes obras do Senhor, para que então surja uma geração que venha após nós, que seja conhecedora dos grandes feitos do Senhor e que o busque e o honre em todo o tempo. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Vamos orar também pelas ofertas e pelos dízimos depositados na casa do Senhor. E nesse momento, queria pedir, Zezé, por favor, minha irmã, ore por nós, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Faça isso. Amém. Irmãos, antes da gente passar para a exposição das Escrituras, o texto que vamos meditar hoje, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do verso 18 até o verso 25. Enquanto você encontra, queria dizer para os irmãos, nós temos algumas famílias muito próximas a nós, que têm sofrido aí com a possibilidade de estarem com o Covid-19. A família do nosso irmão Diácono Sebastião, alguns familiares bem próximos dele, como mãe, irmã e alguns de parentes próximos, e que carecem da nossa oração, mesmo que não seja o vírus Covid-19, os irmãos têm padecido na sua saúde. Uma outra família é uma família que fica em Minas Gerais, parente da Maíra em particular, e que fica numa cidade bem pequena chamada Comendador Gomes, e que toda ela foi acometida com Covid-19. Então tem, se eu não me engano, 2 crianças pequenas, cerca de 6 a 3 anos, mais os pais dessa criança, mais os avós, toda essa família acometida, que sente alguns dos sintomas, que carecem também das nossas orações. Nós sabemos também que temos mais irmãos nossos aqui, que estão padecendo com alguma enfermidade. Então nos coloquemos em oração pelos nossos irmãos antes de passarmos para a meditação das Escrituras. Feche seus olhos e oremos. Senhor Pai, nós clamamos ao Senhor porque Tu és Deus poderoso, grandioso, Criador de todas as coisas, e que está no Senhor todo o poder. Nós cremos que em Ti, ó Senhor Deus, a cura para toda e qualquer enfermidade, a cura para todo e qualquer coração dilacerado, a cura para qualquer situação, tanto espiritual como física dos homens. E é por isso que recorremos ao Senhor em oração, ó Pai, clamando, para que o Senhor visite nossos irmãos. Visite, ó Senhor Deus, a família do Diácono Sebastião, visita também, ó Senhor Deus, a família do Major Sattler, esse que fica lá em Minas Gerais. Visita também, ó Senhor Deus,
a casa, Senhor Deus, e a família, ó Pai, do seu Oswaldo e da dona Eliane. Ó Pai, no santo nome de Jesus, guarda os nossos queridos que têm padecido com as enfermidades. Dona Maria Auxiliadora, Dona Sebastiana. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja estendida sobre essas casas. E de maneira poderosa o Senhor traga a restauração. De maneira poderosa o Senhor livre, ó Senhor Deus, desse mal. Visita o Tiago, ó Senhor Deus, primo da Luana, que carece, Senhor Deus, de uma intervenção poderosa do poder do Senhor. Nós clamamos, ó Pai, assim como nós lemos nos registros das Escrituras, assim como nós lemos nos Evangelhos, tantos e tantos feitos o Senhor realizou, nós cremos que Tu és o mesmo, Tu és poderoso e em Ti, ó Senhor Deus, tem virtude e poder. Que essas pessoas, ó Senhor Deus, sejam abençoadas pelo Senhor e clamamos para que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Romanos capítulo 8, como eu já disse para os irmãos, nós temos aqui exposto a carta de Paulo aos Romanos, sabendo que, muito obrigado, irmão, sabendo que a carta de Paulo aos Romanos é o grande compêndio teológico do apóstolo Paulo. Se você quer conhecer teologia do apóstolo Paulo, basta ler com muita atenção e muito cuidado a epístola de Paulo aos Romanos, que você vai tomar conhecimento daquilo que o apóstolo Paulo entende do que é a obra realizada na cruz por Jesus Cristo. Capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos na Tua casa e nós viemos aqui com um único propósito, Pai, que é glorificar o Teu nome. Glorificando o Teu nome, ó Senhor Deus, entregamos o nosso coração a Ti, a nossa mente a Ti, deixando, ó Pai, aos Teus pés todos os nossos problemas e demandas, para ouvir, ó Pai, da parte do Senhor, instrução, para que consigamos levar uma vida sustentada pela Tua boa palavra. É isso que nós pedimos hoje ao Senhor em oração. Que tudo aquilo que nos interrompa de ouvir a voz do Senhor seja lançado fora e que fique somente aqui, coração quebrantado, mente focada no Senhor, para que consigamos aprender um pouco mais a respeito de Ti e sejamos consolados e amparados pela Tua santa palavra. Esse é o nosso clamor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, conta-se uma vez que um atleta, corredor de uma maratona que são 42 quilômetros de corrida, ele, a chegar a cerca de 100 metros da linha de chegada, ele escuta um estampido muito forte e algo tocando na sua cabeça. Então ele sabe que aconteceu alguma coisa diferente,
mas ele não para a corrida, ele conclui os seus 42 quilômetros. Logo depois de romper a linha de chegada, ele passa a mão na cabeça, e aí logo ele é assistido pelos médicos e os auxiliares daquela corrida, e ele tinha nada mais, nada menos do que sido acertado por uma bala perdida, e ele consegue concluir a sua carreira, mesmo tendo sido baleado. E eu conto, e eu quero suscitar na mente dos irmãos, contando essa história, o quanto que a nossa caminhada na fé se assemelha a essa história que eu acabei de contar para os irmãos, de como que por vezes eu e você, a gente vai ser assolado por angústias, dificuldades, enfermidades, tristezas, desprezo, coisas que afetam, que nos atingem, mas que, no entanto, quando a gente mantém o foco naquilo que há de vir, na linha de chegada, no nosso Senhor e nas promessas, na herança que Ele nos prometeu, a gente continua mesmo que estejamos feridos. Isso é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui nessa parte do capítulo 8. Basicamente, mantenha o seu foco. A carreira é grande, muitos obstáculos, mas as tribulações do tempo presente são incomparáveis com a glória que há de se revelar a cada um de nós. Meus irmãos, todos nós somos movidos por uma ardente expectativa. Todos nós. Ardente expectativa daquilo que alcançaremos quando terminarmos a nossa corrida cristã. A gente tem algo que nos alimente, que é isso que receberemos. E Paulo, desde o início do capítulo 8, ele tem falado dos grandes tesouros que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele primeiramente fala que não há mais condenação sobre nós em Cristo. Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Na cruz do Calvário Ele se colocou no nosso lugar, por meio da nossa fé. A segunda coisa que ele fala, né? Por meio da nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito, que é aquele que nos conduz a realizar as boas obras. Mesmo porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que opera em nós uma força que nos faz caminhar exatamente na direção contrária do que Deus propôs. Então por isso precisamos do Espírito, que é aquele que nos conduz a fazer as opções certas. Por isso não nos somos mais escravos da carne, mas temos agora como nosso Senhor o Espírito, o pendor do Espírito, diz o apóstolo Paulo. Terceira coisa, Paulo também fala de como no Espírito nós recebemos a adoção de filhos. Inclusive, o texto que antecede o texto que a gente acabou de ler, verso 16 e verso 18, fala de que nós fomos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos filiação, nós temos pai, nós não estamos desamparados, nós recebemos tudo aquilo que é do nosso Deus, o nosso Pai, como herança. O apóstolo Paulo fala de todas essas bênçãos que estamos recebendo, porém no final do verso 17, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que Paulo nos conecta ao sofrimento de Cristo. Olha o que diz o texto: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está conectando, ou ele está preparando o leitor para aquilo que vem logo depois. Ele fala o seguinte: ser herdeiro, você se tornou patrão ou filho do dono, né? Já viram aquelas frases na traseira dos carros? Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. O apóstolo Paulo diz isso para a gente: somos filhos do dono do mundo. Mas preste atenção, com Ele nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. O fato de ser filho, o fato de ser herdeiro, não exclui os sofrimentos e as tribulações do tempo presente. No entanto, essas tribulações são incomparavelmente menores do que aquilo que há de vir e do que aquilo que receberemos.
Aqui a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, Cristo padeceu em nosso favor. Cristo encarnou, viveu no meio de pecadores, ele foi desprezado, ridicularizado, morreu numa cruz, para que nós pudéssemos sermos salvos da condenação que pairava sobre cada um de nós. Segunda coisa que precisamos entender é que quando alcançados pelo Evangelho, nós nos assemelhamos a Cristo, no sentido de que nós somos salvos, filhos de Deus, mas vivemos num mundo decaído e condenado, debaixo do pecado. Essa situação de sermos de Deus, mas vivemos num mundo que impera o pecado, nos assemelha a Cristo no sentido de que somos aqueles que ainda sofrem e padecem nesse mundo. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos convida a meditar nessa ardente expectativa que nos sustenta. Esse é o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje. A ardente expectativa que nos sustenta. Você pode repetir comigo? A ardente expectativa que nos sustenta. Isso é o que precisa você sair por aquela porta hoje, você entender que as coisas que hão de vir, a promessa que Deus fez, a herança que temos para receber, aquilo que Cristo executou, aquilo que o Espírito trouxe para nós e nos selou, aquilo que não pode ser arrancado de nós, é muito mais poderoso do que as angústias e as tristezas que vivemos aqui nesse mundo. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre essa ardente expectativa que nos sustenta. O que nos sustenta é uma glória vindoura e imensurável. Verso 18. Mais uma vez, vamos ler o texto juntos. Juntos agora. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em nós. Meus irmãos, Paulo, ele é conhecido como o grande sábio das Escrituras. Alguém pode dizer, não, pastor, não é. É Salomão. E eu entendo que, de fato, a Bíblia fala que não houve homem tão sábio como Salomão. No entanto, o próprio Salomão tropeçou nos seus próprios casamentos. E se a gente for pegar sabedoria por sabedoria, quando a gente lê no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim, eu bem acho que é bem melhor que vocês não se casem. O apóstolo Paulo já estava resolvendo uma questão ali, né? A questão que Salomão não deu conta de resolver, né? A gente sabe que eu estou fazendo uma piada aqui, tá bom, meus irmãos? Mas a sabedoria de Paulo, ela é revelada nas Escrituras por conta do seu conhecimento a respeito da lei, ok? Mas também por conta da tua experiência com Cristo Jesus e o que ele aprendeu de Cristo. Quando a gente vai olhando para as Escrituras e quando o apóstolo Paulo sai em viagem missionária, a gente percebe o quanto esse homem tem uma sabedoria oriunda de Deus. Em vários episódios registrados nas Escrituras vão atestar essa sabedoria do apóstolo Paulo, como por exemplo, lá em Atos capítulo 17, quando ele vai discursar no Areópago, junto dos filósofos epicureus. E ele, na sua sabedoria divina, ele encontra ali um altar dedicado a um Deus desconhecido, e ele fala, é esse Deus aqui que eu vim pregar para vocês, e ele começa a discursar no meio dos grandes filósofos. Um outro episódio, quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, Atos capítulo 26, e o rei Agripa escuta a explanação de Paulo, e ele chega a dizer, Paulo, por pouco você não me faz virar um cristão. Mas também tem um outro episódio que eu acho que ainda é muito mais glorioso, que é quando o próprio apóstolo Pedro diz que Paulo é sábio. Está lá em 2 Pedro 3, do 14 ao 18. Se você quiser abrir, abra, mas eu vou ler o texto para você aqui. 2 Pedro 3, do capítulo 3, do verso 14 até o verso 18. Olha o que diz. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente
que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa firmeza. Interessante esse texto, porque Pedro diz o seguinte: pessoal, não desanime. O contexto dessa passagem aqui é exatamente o povo que está falando assim: poxa, mas o Senhor disse que viria nos buscar e não veio. A gente está começando a desfalecer. E Pedro está dizendo: não, meus irmãos, guardai-vos para que não sejam surpreendidos no dia do Senhor. E escutem, vejam como o próprio apóstolo Paulo, na sua sabedoria, disse em todas as escrituras: se guardem, sejam vigiai e orai, continuem atentos até que o dia do Senhor aconteça. Mas por que eu estou dizendo da sabedoria do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos? Alguém pode pensar: ih, pastor saiu do texto, sumiu do texto, nunca mais vai voltar para o texto. Não, estou dizendo para vocês da sabedoria do apóstolo Paulo, porque nesse verso 18 que nós lemos aqui no começo, o apóstolo Paulo ficou sem palavras para argumentar. Se você prestou atenção no texto, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O apóstolo Paulo não consegue fazer essa comparação, mesmo com a sabedoria, mesmo sendo o homem espiritual que subiu ao primeiro, ao segundo, terceiro céus, ele não consegue olhar para as aflições do tempo presente e compará-las de fato com aquilo que há de vir na glória, porque é imensuravelmente maior e mais glorioso. O sábio apóstolo Paulo acaba ficando sem palavras. Ele diz: meus irmãos, permaneçam na fé, sejam constantes, vigiem, continuem firmes, porque tudo isso que acontece nesse plano aqui, não tem como eu nem comparar essas coisas com aquilo que há de vir. Não tem como. Não tem como comparar a grandiosidade daquilo que vamos experimentar. O que Paulo faz aqui é assumir que não tem como argumentar. Irmãos, confiem, esperem, tenham fé, tenham esperança, porque tudo isso que estamos vivendo aqui hoje é incomparavelmente menor do que aquilo que experimentaremos. E aqui, queridos, eu quero que você pense um pouco em quais que são as aflições desse tempo presente sobre a sua vida. Doenças, falta de emprego, contas a pagar, amor não correspondido, desprezo, falta de perdão, falta de respeito, falta de atenção, família destruída, casamento destruído, filhos desviados, sensação de impotência diante das dificuldades da vida que você tem enfrentado. Seja o que for, não desanime, continue a sua corrida. Aquilo que nos está proposto é imensuravelmente maior do que o que experimentamos aqui. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. E eu quero concluir esse primeiro ponto citando um autor que a gente trabalhou aqui durante 3 meses na Escola Bíblica Dominical, William Barclay. Ele fala o seguinte: o cristão contente não anseia pelo céu para escapar da vida da terra. Ele anseia pelo céu porque já conhece a doçura da comunhão com Cristo na terra. O céu já está em sua alma, trazendo paz e contentamento.
A gente não olha para o futuro e para a nossa herança que vamos receber para fugir dessa realidade. O apóstolo Paulo não desconsidera, ele fala as aflições do tempo presente, ele ainda cita isso. Mas é preciso, de alguma maneira, eu e você, sermos alimentados pela grandiosidade daquilo que há de vir, ao invés de ficar com os nossos olhos focados somente nas tribulações do tempo presente. Caso não seja isso que nos alimente, a gente vai se perder. A gente vai se perder. Uma segunda coisa que o apóstolo Paulo fala sobre essa ardente expectativa é que ela sustenta também a criação. O que é glorioso de perceber é que não somos somente nós que precisamos ser alimentados por essa ardente expectativa da herança vindoura, mas a própria criação, ela padece aguardando essa restauração de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz isso, verso 19 até o verso 22. Olha o texto: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Todas as vezes, meus irmãos, que a Bíblia vai falar sobre a queda, ela fala da realidade cósmica da queda. O pecado não afetou somente o homem, mas tudo o que Deus havia criado. Tudo o que Deus havia criado. E a gente vê isso lá em Gênesis 3, quando, por exemplo, Deus vai tratar do pecado de Adão e Eva, e ele vai conversar com a serpente, com a mulher, com o homem, e depois ele diz que a terra é maldita por conta de vocês. Toda a criação geme esperando o dia da redenção. Ela também aguarda e confia ou se alimenta dessa expectativa que no dia da volta de Cristo, a natureza, a criação, tudo que foi criado vai ser restaurado e se tornará pleno, então, assim como Deus o tinha criado. A natureza de todas as coisas criadas serão restauradas, porque todas as coisas foram afetadas pelo pecado. A terra, diz o texto bíblico, antes produzia relva, ervas, árvores frutíferas. Gênesis 1, 11 e 12. E tudo aquilo que ela produzisse serviria de mantimento para os homens e para os animais. Gênesis 1, 29 e 30. Agora produz espinhos, abrolhos, elementos que contrastam com os frutos e os alimentos, trazendo a ideia de que a criação também foi afetada pelo pecado. Então é bonito olhar para a natureza e para as coisas criadas, é lindo e maravilhoso. A gente ainda consegue enxergar Deus em todas as coisas criadas. No entanto, se a gente se atentar para alguns detalhes, a gente vai perceber também que todas as coisas criadas estão funcionando debaixo de um caos. Debaixo de um caos. A gente precisa entender o quão grave foi o delito e quão esse delito afetou todas as coisas, para que a gente também tenha a dimensão do quão grandes são as coisas que nos esperam. Para que a nossa esperança, para que sejamos alimentados por essa convicção de que, mesmo aqui afetados pelo pecado, a gente ainda desfruta de coisas maravilhosas. Imagine ainda no dia da volta do Senhor. Quem se encanta com estrelas cintilantes ficará deslumbrado com aquilo que verá no dia do Senhor. Eu entendo que a criação também foi afetada pelo pecado, e a gente precisa destacar pelo menos 3 coisas ditas pelo apóstolo Paulo aqui nesses versos. Primeiro, a criação aguarda, verso 19,
a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo vai dizer aqui que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e de alguma forma, a forma com que Paulo escreve aqui dá a ideia de que a criação, todas as coisas criadas além do homem, elas estão como se estivessem olhando no horizonte, nas pontas dos pés, esperando ver o dia qual os homens serão restaurados. Percebam isso, a grandiosidade disso, porque as coisas diferentes de nós que foram criadas, os animais, os vegetais, tudo aquilo que é diferente do ser humano que foi criado, está aguardando o dia no qual nós, a coroa da criação, seremos plenamente restaurados. Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo diz aqui no texto, que a criação, ela anseia por esse dia, ela se alimenta disso, mesmo vivendo debaixo da condição de pecado, de não poder exaltar a glória do Senhor na sua plenitude, porque foi afetada pelo pecado. Ela olha para o horizonte, ela olha para o futuro, e ela é alimentada por esse anseio de que virá o dia a qual o Senhor restaurará aqueles que Deus pôs como os governadores da criação, os homens. Percebam quão glorioso é isso. A criação aguarda com expectativa. Será que nós não devemos ter expectativa e esperança? Que somos a coroa da criação do Senhor. Se você for ler o Salmo 98, verso 8, verso 9: brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam, batam palmas os rios, e a uma regozijem-se os montes diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Está falando do dia do Senhor. No dia do Senhor, toda a expectativa da criação será manifesta numa grande festa, onde bramam-se mares, rios batem palmas, a criação glorificando a Deus, porque foi restaurada e a sua espera acabou. Segunda coisa a se destacar no texto: a criação está sujeita e suporta as aflições desse mundo. Verso 20 e verso 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então Paulo vai dizer que a criação está sujeita à vaidade, e aqui o apóstolo Paulo usa um termo que significa frustração, falta de propósito, transitoriedade, que dá para a gente entender que o apóstolo Paulo está dizendo que a criação sofre numa maneira de estar diante de Deus, que foi afetada pelo pecado, se tornou nula. A criação não consegue mais de maneira plena glorificar ou resplandecer o ser de Deus, apontar para o seu Criador. Por que ela não consegue fazer isso plenamente? Porque o pecado corrompeu inclusive as outras coisas criadas. É claro que a gente olha para a natureza e vê coisas belas e fala: Deus existe, mas ainda o que vemos é limitado por conta da ação do pecado que vem sobre toda a criação. Por isso Paulo está dizendo: a criação foi sujeita à vaidade, à nulidade, não consegue fazer o que de fato foi criada para fazer, apontar para um Deus criador e perfeito. O apóstolo Paulo ainda fala, que ela está sujeita a, verso 22, geme e suporta as angústias até agora. Da mesma forma, ela está numa condição a qual traz desconforto, porque ela não consegue mais louvar, exaltar, glorificar a Deus na sua plenitude.
Agora, lembre-se que aquilo que ela produzia era para o alimento. Ela agora produz espinhos e abrolhos. Perceba como ela está limitada em exaltar a Deus. Também, nesse sentido, ela aguarda a restauração. E a terceira e última coisa a destacar ainda nesse ponto é que a criação será redimida. Verso 21. No futuro vindouro, a criação será plenamente restaurada dessa situação em que se encontra. Paulo chega a falar que a criação está em um cativeiro da corrupção. As angústias do tempo presente, que ela também experimente, serão aniquiladas e ela voltará a fazer aquilo que ela foi criada para fazer, glorificar a Deus. O profeta Isaías falava disso. O profeta Isaías capítulo 11, olha o que ele diz: morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Perceba, o maior predador da natureza comendo palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é uma cobra venenosa. E a desmamada meterá a mão na cova do basilisco, que é um lagarto venenoso. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja como Isaías profeticamente falava a respeito daquilo que vamos experimentar na volta do nosso Senhor, quando todas as coisas serão colocadas em ordem. Agora, essa criação, ela não geme, como diz o texto aqui, de aflição, não é de dor, mas é o gemido de alguém que está passando por um processo de transformação. É diferente. Até Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele vai dizer que esse gemido não é de alguém que padece de uma dor tremenda, mas é similar à dor do parto, de alguém que padece por um tempo, mas sabe que o que haverá de vir vai lhe trazer muitas alegrias. Isso é o gemido da criação, mas também é o gemido do cristão. É o nosso próximo ponto, a terceira e última coisa que Paulo fala sobre essa ardente expectativa é: a igreja também é sustentada por essa ardente expectativa. Em toda a nossa caminhada cristã, independente das crises que passamos, precisamos ser alimentados por essa certeza de que aquilo que haverá de vir é muito mais glorioso do que isso que experimentamos. Meus irmãos, olhem para a nossa situação hoje, em especial o nosso país, situação política. Quantas e quantas pessoas não estão aí em situação difícil por conta da politicagem que está sendo feita? Agora, olhe para os céus e perceba que corrupto nenhum entrará lá. Nenhum. E alguém pode falar: não, pastor, mas não é Jesus que salva. É. E uma vez encontrado Jesus, é preciso abandonar a corrupção. Esse sim adentrará o reino dos céus. Quem pratica tais obras não entrará no reino dos céus. A palavra é clara. Então olhe para isso, mas não se aliene desse mundo aqui. As aflições do tempo presente, inclusive, podem nos ensinar inúmeras lições. Pode, inclusive, estar sendo ferramenta nas mãos de Deus para testar a nossa fé.
A igreja também é sustentada por essa ardente expectativa, o verso 23 até o verso 25. E não somente ela, o apóstolo Paulo fala, está falando da criação, não somente ela geme, não somente ela espera, não somente ela aguarda o dia do Senhor, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A igreja também. Eu conheço uma pessoa, meus irmãos, que numa promoção dessas de shopping center, ganhou um carro, um Honda Fit 0. A história dele é impressionante. Diz que foi participar de uma cantata na igreja. Inventaram lá que tinha que todo mundo cantar com a camisa preta, e ele não tinha camisa preta. Foi no shopping, comprou a camisa preta mais baratinha que tinha, preencheu o cupom, colocou na urna. 15 dias depois liga, você é o ganhador do carro, Honda Fit. E ele conta essa história, só que o mais interessante dessa história é ele falar da agonia que foi esperar 45 dias para pôr a mão no carro. E é exatamente isso, meus irmãos, que acontece comigo e com você. Nas tribulações do tempo presente, que nós sabemos que temos uma herança gloriosa para receber, estaremos daqui uns dias na volta do Senhor, livres completamente do pecado agindo em nós. Não haverá mais ciladas em qual cairemos, não haverá mais desejos da carne, mas no entanto ainda demora uns dias para isso se realizar de fato. Demora um tempo até que o Senhor venha. Por isso que ele fala que esperança não é esperar por aquilo que vê. A gente espera o que não vê. E ele deixa muito claro, o apóstolo Paulo ensina a gente, espera como? Com paciência. E aqui ainda falando de como os gemidos, né, da igreja, ou como que a igreja precisa ser sustentada por essa ardente expectativa, aqui o apóstolo Paulo fala do gemido da igreja, e esse gemido, assim como o da criação, é também um gemido de desconforto, no sentido de que a gente tem uma promessa, mas o que a gente vive nesse tempo causa alguns sentimentos ruins em nós, porque a gente ainda experimenta da corrupção, a gente ainda experimenta da indiferença, da amargura dos homens, da falta de perdão, das mentiras que nos são contadas, da forma com que as pessoas nos usam. A gente ainda experimenta disso, e isso traz sim gemidos para a nossa alma, mas são gemidos de desconforto, porque a gente já experimentou da comunhão com aquele que nos ama perfeitamente, daquele que não mente para nós, daquele que nos ama incondicionalmente, daquele que nos respeita inclusive nas decisões erradas que nós tomamos, ele ainda continua nos respeitando, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então a gente fica incomodado com essa situação que a gente experimenta nos dias de hoje, exatamente porque a gente já ganhou o prêmio, mas a gente não pôs a mão no pacote, ainda não estamos com ele abrindo de fato. Os filhos gemem em seu íntimo, porque tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente tomar posse definitiva da plenitude da salvação. A gente geme porque a gente já ganhou, mas ainda não pegou. Essa é a crise que nós experimentamos. No entanto, o verso 18 ainda ecoa no nosso coração. As tribulações do tempo presente são incomparavelmente menores do que a glória que há de ser revelada a cada um de nós.
Uma outra coisa a ser destacada aqui, os gemidos da igreja são de vida e não de morte. Veja o verso 23. Na esperança de que a própria criação será redimida, ou melhor, verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós gememos, mas aguardamos aquilo que é de bom. Não são gemidos de morte. São gemidos de quem espera e espera pacientemente aquilo que há de acontecer, aquilo que há de nos ser entregue. E aqui, o apóstolo Paulo fala sobre esse esperando, a adoção de filhos. No verso 15 ele já falou, disso. Não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Paizinho, Abba Pai. Nós recebemos o espírito de adoção. O problema é que a gente ainda não está, de fato, nos braços do nosso pai adotivo. Isso traz para a gente uma certa aflição. Mas aquilo que haveremos de experimentar precisa nos alimentar para que a gente passe por esse tempo aqui até a volta de Cristo, de uma maneira que Deus continue a ser glorificado. Os gemidos da igreja são gemidos de quem aguarda o que não se vê. A última parte do capítulo, verso 24, verso 25, porque na esperança fomos salvos. Perceba que em alguns aspectos aqui, esperança e fé se fundem. Fomos salvos por quê? Pela nossa fé em Cristo Jesus. Esperança. Inclusive porque nós, particularmente, não vimos. Nós ouvimos falar a respeito disso. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por isso que a Bíblia chega a nos dizer que somos muito mais bem-aventurados, porque não vimos e cremos. Pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, nossa caminhada aqui vai ser cercada de muitos obstáculos. E parece, como eu estava lendo um depoimento de uma pessoa hoje nas redes sociais, parece que tem 2 anos que Deus derramou todos os obstáculos diante de nós, de uma vez só. Parece que Ele escolheu esse tempo para que passássemos por tudo isso. Mas aquele que permite isso é aquele que garante que vai cumprir o que prometeu. A gente precisa se alimentar disso. A gente precisa ter fé nisso. Que as aflições do tempo presente são incontavelmente menores, imensuravelmente menores daquilo que há de nos ser entregado. E aqui tem uma coisa muito interessante, meus irmãos. Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3. Perceba como que aconteceu com Cristo se repete com os cristãos. Olha o que diz as Escrituras. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, agora ele fala o seguinte, a gente tem um monte de testemunha nas Escrituras de homens que eram falhos, que passaram dificuldades, mas permaneceram em fé. E muitos deles, em alguns momentos, perderam a fé, e Deus os resgatou de novo. Então, façam como esses homens, se desembaraçem do pecado e corram com perseverança a carreira cristã proposta a vocês, com os olhos fitos em Cristo Jesus. Mas agora ele começa a falar de Jesus.
fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. O que acontece conosco, aconteceu com o nosso Senhor. Ao invés de pensar somente no trono de glória, ele olha para a alegria daquilo que Deus estava propondo a ele, salvar o mundo. E ele suporta a cruz, porque ele percebe que aquilo que há de vir, o que ele iria conquistar na cruz, era muito mais glorioso do que somente ser Deus. Percebam isso? O texto fala de algo que Cristo passou, está nos encorajando a fazer o mesmo. Considerai aquele que suportou tal contradição, para que vocês não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Olhe para o tempo presente e todas as aflições que este mundo nos traz, meus irmãos, mas não desfaleça, não perca sua fé, continue firme, fortalecei-vos, como diz as Escrituras, buscai ao Senhor, clamai, orai a Deus, permaneçam firmes, porque aqueles que assim não fizerem, não entrarão no reino do Senhor. Então, meus irmãos, eu espero que tudo isso que a gente falou hoje, e de como que o apóstolo Paulo nos ensina a nos alimentar daquilo que Deus tem para nós, isso sirva de algo que traga força para você lutar com cada uma das dificuldades que você tem enfrentado hoje. Cada uma delas. Tem gente que está bem, mas o simples fato de estar restringido no seu convívio com pessoas, fica mal, fica ansioso, fica com a mente perturbada. Tem gente que está bem, mas ser impedido de trabalhar e ter o seu ganha-pão te traz amargor para o coração. Tem gente que está muito bem, que tem uma renda, está tudo tranquilo, mas que é tomado pelo pânico por conta dessa situação que a gente está vivendo hoje. Assiste jornais, ficam desesperados. Tem gente que não está muito bem e que precisa se alimentar de uma palavra de esperança como essa. Que Deus, meus irmãos, alimente o nosso coração para a gente conseguir suportar tudo isso, e com uma palavrinha muito importante que o apóstolo Paulo diz aqui, com paciência. Paciência, meus irmãos. Quem sabe não seja isso que Deus está querendo nos ensinar. Suportar tudo com paciência. Oremos por isso. Feche os seus olhos. Já quero chamar a equipe de música para vir aqui à frente, nos prepararmos para finalizarmos. Eu quero que nesse momento, meus irmãos, você esteja em oração. Você, mais do que ninguém, conhece quais são as aflições e as coisas que você precisa apresentar diante de Deus, tribulações que te cercam, coisas que tiram a tua paz e que precisam ser, de alguma forma, curadas pela esperança que recebemos em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, no santo nome de Jesus, nós nos aproximamos de Ti, confiado, Pai, que Tu nos ouve, e apresentamos, ó Pai, tudo aquilo, ó Senhor Deus, que temos vivido durante esses dias. Temos vivido, ó Senhor Deus, tempos de dificuldade financeira, tempos, ó Senhor Deus, de corações inquietos, tempos de falta de intimidade com o Senhor, pessoas que se distanciaram do Senhor, pessoas, ó Senhor Deus, que
têm ficado aflitas, ó Senhor Deus, porque estão restritas no seu convívio, pessoas aflitas pela falta de condição financeira, pessoas, ó Senhor Deus, que perderam seus trabalhos, pessoas, ó Senhor Deus, que têm passado necessidade dentro de casa. Ó Pai, nós precisamos de algo, ó Senhor Deus, que nos faça continuar a nossa carreira, e esse algo é a promessa do Senhor, de que tudo aquilo que temos e que recebemos de Cristo é bem maior, ó Senhor Deus, do que todas essas tribulações que enfrentamos. No reino do Senhor não haverá fome nem necessitado. No reino do Senhor não haverá doentes. No reino do Senhor não haverá angústia. No reino do Senhor seremos todos consolados. Lá o Senhor enxugará todas as lágrimas, como diz as tuas palavras, tua escritura. Lá o Senhor Deus, a própria criação estará em harmonia. Lá, Senhor Deus, nós não desfrutaremos mais das dificuldades de relacionamento que nós temos aqui, quando nós ficamos tratando uns aos outros com desprezo, com rancor, com mágoas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos ensina, Senhor Deus, a ser cidadão desse mundo, mas pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, com nosso coração ancorado nos céus. E nessa existência aqui sejamos somente sal e luz, ao invés de sermos pessoas que estão se enfraquecendo nesse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, que através da tua esperança, da palavra de esperança que procede da boca do Senhor, lutemos, ó Pai, contra esse desejo que temos, ó Pai, de sermos satisfeitos aqui nessa terra. Tem misericórdia de nós. Venha com o teu poder, com a sua glória. Venha com o Espírito Santo do Senhor, esclarecendo, trazendo paz para o nosso coração. Que saiamos daqui alimentados pela tua presença, convictos, ó Senhor Deus, de que somos sim herdeiros do Senhor. E que demore o tempo que demorar para desfrutarmos dessa bênção, nós continuaremos fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu Santo Espírito. Desenvolve em nós coração paciente, enquanto aguardamos o reino glorioso do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os presbíteros que estão aqui na igreja, por favor, estenda suas mãos sobre a igreja. Isso mesmo, Aguinaldo. Pode erguer sua mão aí, meu irmão. Amém. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vão em paz. Deus os abençoe. Os meninos nos conduzem em louvor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu canto.